Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Estamos no ar com o TVU Jornal, segunda edição. Vamos aos destaques. A causa da morte da votuporanguense Regina Desani ainda é desconhecida. Vizinhos e amigos da família a descreveram como uma mulher animada e de bem com a vida. Correios garantem que serviços estão mantidos em Votuporanga, mesmo com a paralisação parcial dos trabalhadores da categoria. Prefeitura diz que estudos estão sendo realizados sobre a lei que libera a criação de galinhas na área residencial. E também vamos contar com você quantos feriados ainda faltam para curtir com a família. É 2 de maio, TVU Jornal está apenas começando. E a população aqui de Votuporanga começou a semana triste com a morte de Regina Desani da Costa. Ela é votuporanguense e teve um mal súbito ao viajar para a Tailândia. A causa da morte ainda é desconhecida. A administradora de empresas Regina Desani, de 39 anos, morreu no último dia 29 após passar mal durante uma viagem à Tailândia. Segundo informações colhidas pela nossa produção, ela teria passado mal no avião e foi levada para um hospital em Doha, capital do Catar, após um pouso de emergência, onde acabou morrendo. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo familiares da vítima, ela viajava a passeio acompanhada de amigas. Valéria foi amiga de infância de Regina e diz ter ficado chocada com a notícia. A gente estudava junto no Faustino, então a gente estava sempre junto no horário dos intervalos, a gente descia junto a avenida, ela tinha direito ao ônibus e ela vinha embora a pé, só para me fazer companhia. Então a gente vinha todos os dias embora junto da escola, fazia trabalho de escola juntas, a gente estava sempre juntas. Eu vi a notícia pelo Facebook e eu levei um susto porque eu reconheci o rosto, mas eu não sabia do que se tratava. E eu vi que era a morte da Regina, eu fiquei muito triste, muito abalada mesmo, porque eu não esperava. Leonice é vizinha dos pais de Regina e também está chocada. Ela conta que a jovem era uma pessoa muito comunicativa. É alegre, ela falava oi, bom dia, tudo bom, como você tá? Pessoa muito boa, maravilhosa. Eu nem fui lá ainda conversar com os pais dela porque eu estou muito arrasada. Nem quis ir lá ainda. Mesmo quem não conhecia Valéria, lamenta o fato. Fiquei muito triste com a situação, né? Porque de repente você sai da sua casa para conhecer um lugar novo e acontece uma fatalidade dessa, né? Dá sim dó da família, né? A gente fica muito triste com o caso, né? E uma pessoa tão jovem, né? Falecer, assim, morrer dessa forma, né? A gente fica muito triste. A gente acaba ficando chocado por ser uma pessoa da nossa cidade. Eu vi na rede social que bastante gente conhece, mas a gente acaba se comovendo com a perda dela e com a família também, né? Nós estivemos aqui no bairro Pouso Bom, onde reside um dos irmãos da vítima. Ele não quis gravar entrevista, mas nos informou que a família já está tomando todas as providências junto às autoridades para que o corpo de Regina seja trazido para o Brasil. Em nota, o Itamaraty informou que o setor consular da Embaixada do Brasil em Doha já foi comunicado sobre o caso. Regina Desani da Costa será sepultada aqui em Votuporanga. Ainda não tem data prevista porque depende da liberação do corpo. O Itamaraty informou que está dando todo o apoio aos familiares e cuida dos detalhes com a ajuda aí da Embaixada Brasileira no Catar. E terminou na sexta-feira o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. Aqui em Votuporanga foram 15.479 declarações encaminhadas. A Receita ainda não tem a quantidade de pessoas que agora estão devendo para o Leão. Quem está nessa lista aí é bom correr e resolver a situação. Os especialistas advertem que o melhor caminho é baixar o programa o mais rápido possível e enviar o documento. A multa por atraso é de 1% ao mês e no mínimo R$ 165,74. Infelizmente, a região registrou vários acidentes nas estradas. Em Novo Horizonte, por exemplo, um estudante de 18 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas ontem à noite. Vamos ver no Região em um minuto. Olá, Wender, boa noite. As 3 pessoas estavam todas no mesmo carro. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo na lateral de um ônibus rural.
O motorista do ônibus e os 15 passageiros não tiveram ferimentos. Agora, uma investigação deve apontar o que realmente aconteceu. Já em Araçatuba, um jovem de 21 anos morreu e outras 7 pessoas ficaram feridas. Todos estavam no mesmo veículo, que tem capacidade só para 5 pessoas. Eles voltavam de uma festa. No veículo, os policiais haviam localizado uma garrafa de bebida alcoólica. O motorista que dirigiu o veículo perdeu o controle da direção e foi atuado por homicídio culposo, lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e não foi deliberado por fiança. E em Rio Preto, um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido, com queimaduras de 3º grau. Depois soltaram um rojão ontem à noite. A mãe do jovem contou que ele pegou o rojão para soltar em frente de casa sem que ela percebesse. O estado de saúde do jovem é considerado estável. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite e daqui a pouco eu volto. E começou a ser pago hoje o 5º lote dos benefícios atrasados devidos aí pelo INSS àqueles que tiveram revisão do cálculo do que haviam recebido por incapacidade ou pensões por morte entre 2002 e 2009. O benefício pode ser consultado na internet ou por meio da Central de Atendimento 135. A revisão é automática. Aqueles que têm direito aí a esse benefício atrasado já receberam uma carta do INSS com as informações sobre o pagamento. Muita gente de Votuporanga conhece, já morou ou passou por Iturama. Eu mesmo nasci lá. A cidade fica bem na divisa entre São Paulo e Minas. A gente foi ver quais os desafios da cidade e descobrimos que por lá as parcerias também têm sido buscadas para melhorar a questão da geração de emprego e renda. O Rio Grande divide os estados de São Paulo e Minas Gerais. Do lado de lá está o nosso destino de hoje, Iturama. A cidade mineira de cerca de 40 mil habitantes tem um dos prefeitos mais novos da região, Anderson Golfão, de 36 anos de idade. Ele, que já foi vereador e vice-prefeito, agora no maior cargo do executivo, encontrou alguns desafios logo no início da gestão. Consegui também investimentos para vamos dizer, para o campo, né? Que Iturama é uma cidade muito rica, a gente tem muita cana de açúcar. Só que 29,8% do município já tem um plantio de cana. Então 70,2% está vago, ou seja, para a criação de boi, de vaca e também de grãos. Então eu quero trazer para cá investidores da soja, investidores do milho, investidores do grãos. E para isso acontecer eu tenho que ter os silos. Consegui também R$2,5 milhões de reais já para a construção do silo. A falta de emprego é outra característica aqui no município, assim como uma situação vivida em todo o país. Mas para mudar essa realidade, o prefeito tem ido em busca de outras parcerias. Eu já consegui a empresa Crismara, né, como eu já disse também. São 50 empregos diretos, é uma empresa de transporte aí do Friboi, parceiras do Friboi. Consegui o frigorífico municipal também, através do deputado Zé Silva, R$3,8 milhões. Esse frigorífico, recebi ontem a aprovação do projeto. Agora só falta a liberação da Caixa para mim começar a licitação. São mais 35 empregos diretos. E não vou parar por aí, não. A construção de frigoríficos também deve contribuir para esse objetivo. Trazer investidores também para a piscicultura, né, para a área de peixe para cá. Conseguir também com o deputado Zé Silva a construção do frigorífico de peixe, é um frigorífico pequeno, para bater 1.000 quilos por dia. Mas a gente começa com 1.000, quem sabe encerrando o mandato com 10 mil, né? Como estratégia para garantir mais emprego e benefícios para Iturama, o prefeito tem ido em busca de somar forças, de mostrar como esse pedaço do estado é tão importante para Minas Gerais. Fica muito mais fácil chegar no governo de Minas para conversar com o governador representando 8 municípios do que eu representar só um, que é Iturama. Iturama hoje eu falo por 40 mil pessoas. Pela Varg eu vou falar por 300 mil pessoas. Então é bem diferente, né? Para os próximos anos, Anderson garante, vem muito trabalho por aí. Eu vejo hoje um eleitor ou um morador do meu município como meu patrão. Eu acredito que o político tem que andar assim, né? Tem que ter humildade, tem que entender que quem coloca o político aqui é o povo, né? Que é através do voto que eu estou aqui. E daqui a 4 anos, a minha mão vai à palmatória novamente. Então, se eu não fizer um bom trabalho, eu posso ficar fora. Realmente é o povo que tem o poder da decisão nas mãos, né? E ainda falando de política, os vereadores daqui de Votuporanga participam neste momento da sessão na Câmara. Depois de usarem a tribuna, que é o que fazem agora, os parlamentares devem votar pelo menos 2 projetos de lei. Um é de autoria do presidente da Câmara, Osmar Ferrari, que trata ali sobre a alteração de lei, e outra do vereador Curti, de denominação de rua. Amanhã a gente traz os destaques dessa sessão e às 7h30 da noite desta quarta-feira você poderá acompanhar a sessão na íntegra.
E no próximo bloco vamos contar juntos quantos feriados ainda tem e discutir sobre criatividade para vencer a crise. Também tem novidades sobre a lei que permite a criação de galinhas aqui em Votuporanga. A gente já volta. Estamos de volta com o TV Jornal e com uma nota de prestação de serviços. Os Correios trabalham aí para manter os serviços oferecidos à população, mesmo com a paralisação parcial dos carteiros aqui na cidade. Apenas os serviços com hora marcada, o Sedex 10, Sedex 12 e o Sedex Hoje, continuam suspensos. Os Correios aguardam agora o resultado das assembleias dos trabalhadores que decidirão se continuam ou encerram a paralisação parcial iniciada na quarta-feira passada. Ontem, o presidente da empresa, o Guilherme Campos, reuniu-se aí com as representações sindicais para tentar chegar a um consenso. Ainda segundo a nota enviada pela assessoria de imprensa, nos últimos 2 anos, os Correios apresentaram prejuízos que somam aproximadamente 4 bilhões de reais. Desse total, de acordo aí com a assessoria de imprensa, 65% correspondem a despesas de pessoal. E a umidade relativa do ar está melhorando. Hoje, por volta das 2h30 da tarde, estava acima dos 60%, o que é ótimo. E o clima mais ameno. Isso porque daqui a pouco a gente está no inverno, então é transição aí de estações, né? E enquanto isso, as temperaturas vão variando bastante. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. É isso mesmo. Amanhã, por exemplo, aqui na região, os termômetros vão ficar acima dos 30 graus. Em São Paulo, como é costume, o clima estará mais ameno. Amanhã, por exemplo, o dia deve ser de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A mínima prevista por lá é de 15 e a máxima pode chegar aos 24 graus. Quem vai para Rio Preto vai encontrar uma quarta-feira nublada, com sol entre as nuvens em boa parte do dia. Não tem previsão de chuva por lá. As temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, o tempo está bem parecido com Rio Preto. O sol deve aparecer o dia todo, entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros vão de 19 a 31 graus. Uma ótima noite a todos, até amanhã. E muita gente voltou hoje para o trabalho de olho de quando será o próximo feriado, né? Depois de 3 dias em casa, é comum a gente ouvir que a pessoa está fora do pique, que chegou agora em casa com aquela sensação que passou um caminhão em cima. Então, para animar e ajudar você, a gente separou os próximos feriados. A notícia é que folga na segunda-feira, agora só no Natal. Só que aqui para nós de Votuporanga tem um que vai cair na terça e para todo o país vários que vêm na quinta-feira, que pode representar aquela ponte, né? Vamos ver. 15 de junho é o próximo ponto facultativo. Como já é tradição, Corpus Christi cai na quinta-feira. Também caem na quinta-feira Independência do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados. Na quarta-feira, teremos Proclamação da República. Na terça-feira, tem o aniversário de Votuporanga. O próximo feriado, na segunda-feira, é só em dezembro, no Natal. Em julho, cai no domingo, o feriado que marca o dia da Revolução Constitucionalista. Para o setor de turismo, esses feriados prolongados, como estamos tendo nesse ano, é ótimo. A estimativa é que eles irão gerar aí 21 bilhões de reais. Por outro lado, o comércio e a indústria reclamam. As indústrias afirmam que a perda será em torno aí de 68 bilhões de reais. Já o comércio em todo o país estima prejuízo acima de 10 bilhões de reais. Fazendo a diferença em tempos de crise. Esse é o tema que daqui a pouco dezenas de pessoas vão discutir com o professor Fernando Roberto de Andrade Marquezine no primeiro encontro de negócios e vendas, que será promovido pela Unifev, conveniada à Fundação Getúlio Vargas. Agora há pouco o professor conversou com a nossa equipe e adiantou um pouco do que o público vai poder conferir. Se nós pegarmos a palavra crise e tirarmos o S, né, ela fica CRI. Então, quando nós adotamos estratégias criativas, quando nós adotamos a inovação como realmente aquela locomotiva que nos leva adiante, nós conseguimos vencer qualquer crise. Agora, um detalhe importantíssimo para vencer a crise é pensar nas pessoas. Eu digo o seguinte, hoje nós não vendemos mais produtos ou serviços, na verdade nós vendemos valores. E quem vende valor é o ser humano. Se nós não soubermos lidar com as pessoas, nós não vamos conseguir vender valores. Então, foi até a tese do meu doutorado, eu digo sempre o seguinte, funcionário feliz, resultado lucro.
funcionário infeliz, resultado prejuízo. Então as empresas brasileiras elas têm que pensar muito em como elas devem gerenciar as expectativas e, na verdade, as expectativas, aqueles valores das pessoas que estão dentro das organizações. As organizações elas investem muito no cliente externo, mas esquecem da importância do cliente interno. Então é importante que as empresas façam esse investimento no cliente interno para que, a partir daí, elas possam então encontrar, né, o resultado tão esperado. E é isso que nós podemos colocar para que as empresas possam efetivamente vencer essa crise. Bom, a palestra começa daqui a pouco. Os participantes sairão daqui ainda mais preparados para superar esse momento que o país vive? Com certeza, o tema da palestra é como fazer a diferença em cenários competitivos. Então, o meu grande objetivo aqui é fazer com que todos saiam fazendo a diferença. A ideia é essa, é passar para eles a importância de fazer a diferença e dizer o seguinte: a diferença não é nada demais, ela está nos pequenos detalhes. Se a gente souber trabalhar os pequenos detalhes, até um cartão de visita pode fazer uma diferença. A forma como você se aproxima das pessoas pode fazer uma diferença. A forma como você gerencia, né, todas aquelas, os seus clientes internos e externos também vai fazer a diferença. Então, aqueles que hoje assistirão aí a palestra, com certeza absoluta sairão fazendo a diferença. Se você não conseguiu vaga para participar desse bate-papo com o professor, poderá assistir a palestra essa semana na íntegra durante a programação da TV Unifev. A gente vai divulgando aqui os horários. E já começou a campanha Amor em Dobro da Associação Comercial de Votuporanga e que marca aí a comemoração do Dia das Mães e também do Dia dos Namorados. A ação segue até o dia 12 de junho. Os sorteios vão ser promovidos aos sábados, sendo que o primeiro será já nesse próximo, às 9 horas da manhã, na Concha Acústica. No total, serão sorteados 50 prêmios, entre aparelhos de TV, celulares, vales compras e vales belezas, além de outros prêmios. Boa sorte para todo mundo. E na semana passada foi aprovada a lei que permite a criação de galinhas no quintal para ajudar no combate, por exemplo, dos escorpiões. Nós mostramos uma reportagem aqui no TV O Jornal justamente sobre esse tema, só que pode ter uma reviravolta. Angélica Lima. É isso mesmo, a Prefeitura informou que já estão em andamento os estudos técnicos mais detalhados, que podem estar trazendo alterações na lei, conforme solicitado por técnicos da Secretaria Estadual da Saúde. A lei permite a criação de até 3 galinhas em imóveis e áreas residenciais e determina que os quintais sejam mantidos em condições adequadas de limpeza. Essa é uma luta antiga do vereador Meitão, que defende que a iniciativa combate os escorpiões, por exemplo. Angélica Lima para o TV O Jornal. Muito obrigado, Angélica. Só para você de casa saber, no ano passado aqui em Votuporanga nós tivemos 489 acidentes com animais peçonhentos, sendo que 457 especificamente com escorpiões. Os números são da Secretaria Municipal da Saúde. Sobre essas possíveis mudanças na lei, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações para você. Por enquanto, segue tudo como está. E a seguir vamos falar de imóveis. Não pagar as prestações da casa pode dar uma baita dor de cabeça. Aumentou o número de imóveis que foram tomados pelos bancos. E ainda tem esporte, a gente já volta. A gente viu agora há pouco, antes do TV O Jornal, no programa Corredores do Poder, que a semana promete ser movimentada no Senado e com pautas aí que interferem diretamente nas nossas vidas. A proposta de emenda à Constituição, que acaba aí com o fórum especial por prerrogativa de função, volta a ser discutida e os senadores passam a se dedicar também à análise do projeto de lei da reforma trabalhista, aprovado na Câmara na última quarta-feira. Outro tema que deve começar a ser discutido no Senado esta semana está relacionado à Previdência, que tem dado o que falar, né? Embora a reforma ainda não tenha sido votada na Câmara, os senadores já começam a se aprofundar no assunto com o início aí dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência. Essa CPI foi instalada na semana passada e vai apurar os números do INSS e identificar casos de fraude e sonegação. E quase todas as famílias desejam conquistar a casa própria. Mas quando as coisas não vão bem, o sonho pode virar aquele pesadelo. Aqui no estado de São Paulo, dobrou o número de reclamações de pessoas que recebem empréstimos para comprar imóveis, os chamados mutuários.
Vinícius pagou mais de R$80 mil em gastos com corretores e parcelas para comprar um apartamento. Ficou desempregado e decidiu cancelar o contrato. A construtora cobrou dele cerca de R$15 mil de multa. Há um ano, Vinícius decidiu entrar na justiça para não precisar pagar esse valor. A gente fica ansioso porque esse valor que vai vir vai servir como entrada no nosso imóvel, né, na carta de crédito. Vai servir como lance e que a gente pode ser contemplado e conseguir o nosso imóvel, que é o que a gente tanto quer. Além da dificuldade para cancelar a compra de habitações, no ano passado muitas pessoas ficaram com as parcelas em atraso e acabaram tendo o imóvel retomado pelos bancos. Em 2016, a Associação dos Mutuários de São Paulo e Adjacências recebeu quase 10 mil queixas de compradores. Os imóveis de 1.403 famílias das regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e São José dos Campos foram retomados, mais que o dobro dos imóveis retomados pelos bancos no ano anterior. Um quarto das reclamações foram referentes a desistências de compra. O presidente da associação diz que, nesses casos, as empresas costumam devolver de 20% a 60% do valor pago. Ele aconselha procurar a via judicial, que costuma garantir a devolução de 85% a 90% do valor. Mas os processos demoram cerca de 3 anos para serem finalizados. O construtor ainda é a parte econômica mais forte. Ele vai ficar com aquele imóvel que muitas vezes está valorizado. E o mutuário, muitas vezes ele perde, porque o dinheiro que ele vai receber já não é o mesmo de 3 anos atrás, né? Então, ele muitas vezes, inúmeras vezes, ele não consegue sequer comprar mais naquele padrão que ele desejava. E aí, galera do Futeblog, beleza? Tô de volta depois desse feriadão aí prolongado para descansar bastante, só que aqui no Futeblog o futebol não para. Então a gente já vai falar direto do destaque do final de semana, que foi a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Ponte Preta e Corinthians jogaram em Campinas. O Corinthians passeou em campo realmente. Foi a sua melhor partida do campeonato. Corinthians que não vem apresentando um futebol assim vistoso, mas especialmente nessa partida conseguiu anular a Ponte Preta. Eu acho que o peso da camisa deve ter influenciado um pouquinho. O fato é que o grande destaque desse jogo foi não só o Rodriguinho, né, mas como um todo a equipe jogou muito bem. O Rodriguinho sim, porque fez 2 gols, o Jadson também muito bem, o Jô atuando ali como pivô, fazendo muito bem essa função, e a Ponte Preta, né, se valendo aí da estrela do Potker, não conseguiu demonstrar o futebol que vinha demonstrando nas outras rodadas, principalmente aí contra a equipe do Palmeiras. A parte ruim para o Corinthians dessa partida é que Rodriguinho e também o Gabriel tomaram o 2º cartão, estão de fora da final no próximo domingo na Arena Corinthians às 4 da tarde. Lembrando que o Corinthians venceu por 3-0, então pode perder até por 2 gols de diferença, que mesmo assim vai gritar campeão no próximo domingo. Convenhamos, é uma tarefa muito difícil para a equipe da Ponte Preta. Eu acho que se a Ponte Preta quisesse alguma coisa, teria que ter feito o dever de casa. No São Paulo, existe aí uma pré-lista de dispensas aí por parte do Rogério Ceni, o Neilton, que jogou no Santos, o Chaves e também o João Schmidt. Esses 3, muito provavelmente, e em pouco tempo, devem deixar aí o São Paulo. Os jogadores aí não renderam o que se esperava. O São Paulo precisa fazer caixa também, então logo logo esses caras devem sair. Palmeiras já está na Bolívia, tem um jogo difícil, está em Cochabamba, vai enfrentar o Jorge Wilstermann e pode também confirmar aí a classificação já para a próxima fase do torneio sul-americano. Mas eu acho que isso já são favas contadas, né? Depois da batalha lá no Uruguai contra o Peñarol, o Palmeiras mais do que classificado. E lembrando que o Alexandro
o jogador atacante que vem sendo pouco aproveitado. Abriu aí negociações com o Bahia, eu acho que com um elenco muito forte que o Palmeiras tem, apostando ainda em Borja, né, que não rendeu ainda o esperado. Então o Alexandro deve desembarcar em Salvador para jogar pela equipe do Bahia. O Santos, da mesma forma, se prepara também para jogar Libertadores, só que na quinta-feira joga contra o Santa Fé da Colômbia. Jogo difícil, o Santos tem rendido um pouco menos no ataque, o poder de fogo do Santos diminuiu ultimamente, mas é jogo difícil, jogo importante, então o Dorival Júnior vai aí preparando a equipe santista para que tenha poder de fogo contra o Santa Fé da Colômbia. É jogo difícil na Vila Belmiro. Para fechar, hoje tem brasileiro em campo também na Libertadores. O Botafogo do Rio vai até o Equador para jogar contra o Barcelona de Guayaquil, tá certo? Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Para você de casa rever as nossas reportagens, acesse tvunifev.com.br ou pode ir lá no nosso facebook.com/tvunifev. Amanhã, às 8h15 da manhã, você acompanha as primeiras notícias do dia no Jornal da Manhã Unifev. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e a gente se vê amanhã.